Oxe, não é café e mercado, você achou, né? Pegadinha do malandro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, mais uma vez, né? Tô acostumado tanto a vir pela manhã aqui para falar com vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Sidney Lima, sou analista de investimentos, certificado CNPI e a minha especialidade é o mercado de ações e também o mercado de opções, fechou? Eu tô aqui, né, obviamente, em consideração a todos vocês aí que, poxa, todo mundo entrou em pânico hoje. Poxa, Sidney, o que que tá acontecendo? O que que é esse rolê? Como que é? Vai, não vai? Poxa, as americanas quebrou, as americanas não, vão recuperar. O que que tá acontecendo? E aí eu, obviamente, prezando, né, pela responsabilidade de cuidar das pessoas, principalmente pelos meus alunos, obviamente, decidi fazer essa live aberta aqui. O mercado de opções, galera, é um dos mercados mais promissores que nós temos em todo o mundo, principalmente quando a gente fala de bolsa de valores, tá? E ele reage muito ao que acontece no mercado de ações. E aí, galera, antes de falar isso tudo, eu quero te convidar para você que ainda não faz parte do nosso radar de ações, se você é um iniciante, se você está começando, quer aí, poxa, eu quero receber recomendações do Sidney de entrada em ações, compra e venda, te convido, tá? Nós temos um canal do Telegram, que é um grupo de é uma assinatura em que uma vez por mês você estará participando. É o pagamento uma vez por mês e você vai estar participando ali desse grupo em que eu encaminho as recomendações de compra e venda de ações ao longo do dia. Se você quiser fazer parte disso tudo, vou mostrar algo que a gente acabou aprontando hoje, tá? E o link está fixado aí no chat para você ou aqui na descrição desse vídeo se você estiver assistindo depois. Fechou? Voltando ao nosso assunto, galera, a bola da vez, hoje o que mais foi falado aí foi em relação às ações de Americanas. E isso traz uma preocupação muito grande, né, para as pessoas, porque a descoberta de uma inconsistência no balanço dessa empresa traz um pouquinho de cautela. Porque como eu falei hoje, sempre aqui na nossa transmissão da Top Game, ao longo do dia, uma das coisas que os grandes investidores mais prezam está relacionada à transparência que essa empresa tem. E a empresa, na bolsa de valores, todas as empresas, elas valem basicamente o lucro que essa empresa dá. Então, quanto maior o lucro, maior é o interesse que os investidores eles acabam tendo por essa determinada empresa. As lojas americanas, famosas americanas, ela basicamente tem trazido aí ao longo dos últimos resultados um resultado que tem destacado até contrário a outras concorrentes dela no mesmo setor, que é o setor de varejo, o setor de consumo como um todo. Isso trouxe a atratividade para vários analistas, gestores e vários deles acabaram alocando. E aí fica nesse jogo todo, né? Fica todo aquele empurra-empurra. Poxa, beleza. E aí, cadê os analistas que recomendaram? Cadê os gestores que estão alocando e tudo mais? E eu até vou falar, poxa, de quem que é a culpa, né? Quem que é que errou? Quem foi o mal intencionado nisso tudo? Mas o que que acontece? Todas as empresas que elas estão listadas na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a ser transparente em relação à demonstração dos seus resultados. Como que anda seu caixa, como que anda o endividamento, quais são as perspectivas que nós temos para o negócio dessa determinada empresa. E as informações, elas têm que ser públicas. Todos os profissionais de mercado financeiro, eles vão analisar as informações que essa empresa ela divulga mediante os seus balanços, suas reuniões, os fatos relevantes e tudo mais, para entender como anda a saúde financeira dessa empresa e qual será as perspectivas desse negócio, tá? Então, isso acabou pegando muitos analistas de investimento, principalmente, como a gente diz popularmente, né, com a calça curta. Então, já vou falar para vocês sobre isso, a galera tá chegando aí e obviamente eu tenho que desejar aqui uma excelente noite pro Leandro, pro Márcio, pro Luiz, pro Marco Aurélio, Shinozaki que tá aí também, o Ander, Malu, Claudemir, John.
Estamos numa sinuca de bico. É, meu irmão. É. E aí, galera, nisso tudo, o que acabou acontecendo me chamou muita atenção que ontem, né? Então todo esse movimento, a divulgação aí, jogaram, né, no ventilador todos esses problemas aí com Americanas, essas suspeitas. Ontem nós tivemos a renúncia de Sérgio Rial, que é um dos grandes caras mais bem queridos pelo mercado financeiro. Ele fez história no Banco Santander, inclusive, coincidentemente, eu conheço pessoalmente o Sérgio Rial. Ele foi CEO na época que eu fazia parte do time do Santander, então, inclusive ele que me entrevistou. E é um cara muito inteligente, é um cara fora da curva quando a gente fala de gestão de negócios, de grandes negócios, como por exemplo o Banco Santander, que ganhou um destaque notório aí. Fechou? E aí, vamos então já para os pontos sem enrolação para a gente falar, poxa, Sidney, afinal, o que é que está acontecendo? Como eu falei para vocês no início da live, hoje a gente aprontou alguma coisa com as ações. Inclusive eu estava com o pessoal lá na sala no momento, né? Falei para a galera sobre isso. E no final dessa live eu vou mostrar para você o que a gente fez para tirar vantagem dessa situação toda de uma forma legal, obviamente, dentro do mercado financeiro, tá? E como que você pode aproveitar oportunidades como essa. No finalzinho eu falo aí para você e mostro a operação que a gente acabou fazendo. Então vamos lá. Qual que foi o fato que aconteceu com Americanas? Virou até arroz de festa hoje, né? Todo o Instagram que você olha de mercado financeiro, rombo de 20 bilhões na Americanas. Tudo. Hoje o dia basicamente foi movido por isso. Lembrando que hoje em dia foi um dia muito marcante, porque nós tivemos uma série de falas de Fernando Haddad, que é o atual ministro da Economia, e nós tivemos também dados de inflação no mercado internacional, que é o famoso CPI lá nos Estados Unidos, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Nenhuma tradução aí para o português. Então, o mercado basicamente não se falou tanto nesse indicador que é tão relevante para o mercado como um todo, e o Brasil ele acaba reagindo muito ao que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A gente tem um contexto de inflação alta, de aumento de taxa de juros, que pode ser negativo para a Bolsa de Valores, e é muito engraçado que esse sempre é o assunto do momento, e hoje quase não se falou sobre isso, por conta de tudo que aconteceu aqui dentro do case das Americanas. E aí, a Americanas acabou desabando, né? Ela desabou aí no dia de hoje na bolsa após descoberta de rombo de 20 bilhões. Então, particularmente, nós tivemos ontem o Sérgio Rial, que é o ex-CEO do Santander. Ele tomou posse do cargo de CEO, diretor máximo da Americanas, no dia 2 de janeiro. E aí, segundo algumas declarações, ele mesmo falou que tem cerca de 9 dias que ele começou a ter acesso aos dados financeiros e aos demonstrativos financeiros da empresa como um todo, tá? E aí ele falou assim, poxa, entre outras palavras, olha, em comunicado ontem, estou renunciando ao meu cargo porque existe inconsistência nos resultados, nas demonstrações de resultados da Americanas. E essas inconsistências, elas tendem a girar em torno de pelo menos 20 bilhões de reais. O que me chama muito a atenção, galera, e o mercado ele assustou muito, principalmente se a gente levar em consideração um ponto, tá? Vou até olhar aqui com vocês um site chamado Status Invest. Se você olhar aqui e você vier no Status Invest, esse site aqui, para te dar uma dica, esse é um site que eu particularmente uso e eu consigo encontrar os indicadores dos fundamentos das empresas. Então, poxa, como que está o lucro dela, se ela vai pagar dividendos, endividamento, então isso tudo eu consigo olhar. E aí eu vou lá procurar por Americanas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em Americanas. Cadê? Americanas. Vou selecionar Americanas. O que eu quero mostrar para vocês é em relação a isso. Aqui, ó. O valor de mercado da Americanas. Cadê? Já ajustaram aqui, ó. Fizeram um ajuste. Eles já fizeram um ajuste.
Mas no geral, isso daqui me pegou de surpresa agora. O valor da Americanas, o valor de mercado que ela tinha da Americanas, ela estava em torno de 10.800, tá? Então 10 bilhões e 800 mil reais. Então ela estava girando ali em torno de 11 bilhões. É o valor de mercado da empresa. É o quanto o mercado olha para a empresa e fala assim, poxa, esse é o seu valor. Se eu, mercado, fosse comprar todo o seu patrimônio, comprar você, Americanas, você valeria hoje 11 bilhões. E quando o mercado ele acaba descobrindo, joga isso, né, à tona que existe essa perspectiva de um buraco de 20 bilhões no resultado dessa empresa, então particularmente, por que o mercado ele entra em pânico? Ele colapsa, né, no geral. Porque ele começa a olhar que esse rombo dentro do caixa da Americanas, ele basicamente para ele ser quitado, liquidado, a empresa teria que vender ela e mais uma americana. Então, isso assusta o mercado, isso, como se diz, panicou o mercado total. Porque o mercado olha assim, poxa, 20 bilhões é o que a empresa deve, mas ela vale só 10. Então, se ela vender ela, não paga, exemplo, paga metade do rombo. Então, isso, galera, confesso para vocês, muitas pessoas acabaram me mandando mensagem lá no Instagram, né? Poxa, CG, qual é a gravidade disso? E a gravidade é essa. Infelizmente, a gravidade é que se de fato for comprovado, porque até agora é uma inconsistência, tá? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, depois, se já terão verificado, tá? Mas é o que tudo indica, isso tem fortes indícios de fraude. O caso mais recente que nós tivemos dentro da Bolsa de Valores, que se assemelha muito a esse caso, é o caso da IRB. A IRB, eu olhei hoje pela manhã, a IRB, desde o topo, quando estava indo tudo muito bem, até o dia de hoje, a IRB ela acumula mais de 96% de queda. Então, depois que se descobriu a inconsistência e depois descobriram que era uma fraude, né? Então não é que estavam roubando a empresa ou coisa do tipo, é que esta empresa ela não estava sendo transparente. Esse foi mais ou menos o mesmo caso, né, do que aconteceu lá com o IRB. E hoje, infelizmente, ela amarga míseros 96% mais ou menos de queda. Então muita gente acabou perdendo muito dinheiro de uma forma significante. E eu confesso para você que na minha perspectiva o caso de Americanas ele pode ser um pouquinho pior, tá? Ele pode ser um pouquinho pior porque o que acontece? A empresa ela já não estava reportando lucro. Então existe uma série de desdobramentos jurídicos que isso pode trazer. Por quê? A empresa ela não está demonstrando lucro, tá? E aí ela, como se posso falar, ela faz uma maquiagem no resultado financeiro dela e joga para o mercado. Fala assim, olha mercado, eu tô tudo bem, tá tudo bem, tá tranquilo e favorável por aqui. Vocês podem ficar tranquilo, tá? E o mercado, como eu falei para vocês anteriormente, a galera, os investidores, os fundos, que é quem move o mercado, os investidores internacionais, eles vão comprar a ação se a ação daquela empresa, se aquela empresa fala, olha, eu tô bem de saúde financeira, né? Tá tudo bem, meu endividamento tá controlado e tudo mais. Só que por trás, ela não estava registrando uma dívida futura que ela teria que honrar. Então, isso trouxe uma série de preocupações para o investidor. Por quê? Primeiro, o que ela reporta de lucro já deixa de ser lucro. A empresa há vários anos não está reportando lucro, ela estaria reportando prejuízo. Isso por si só é muito ruim, tá? Mas se a empresa ela é transparente, isso, como eu posso falar, é menos ruim? Não sei se existe esse termo aí. Só que o grande agravante é a transparência. Uma empresa que ela perde, né, a confiança de investidores, ela dificilmente acaba recuperando esta confiança aí. Então, esse foi o grande agravante que fez com que as ações de Americanas elas amargassem tanto essa queda no dia de hoje. A transparência ela é algo muito importante. E vale lembrar que, não sei se você sabe, mas dentro da Bolsa de Valores
nós temos algumas categorias de listagem das empresas. Então, por exemplo, existem várias categorias. Tal empresa ela quer fazer IPO. O que é o IPO? A empresa ela é uma empresa privada, exemplo, e ela quer chegar na bolsa de valores e falar para os investidores: olha só, agora você pode comprar um pedaço da minha empresa e você vai me dar dinheiro. Então, esta é a lógica que nós temos. E aí ela tem que entender ali e atender algumas regras. Só que tem um detalhe. Uma das categorias de ações com mais requisitos, com mais regras a serem cumpridas, e algumas delas estão relacionadas à transparência. Então, por exemplo, uma empresa comum que está na Bolsa de Valores, ela tem que ser transparente. Só que o agravante é que uma empresa que ela está em uma categoria que ela é chamada de novo mercado, ela tem uma série de requisitos a mais que ela tem que atender, principalmente no quesito de transparência. E esse é o caso da Americanas. A Americanas ela está numa categoria chamada novo mercado dentro da Bolsa de Valores. Então ela tem uma série de exigências muito maiores do que as próprias empresas comuns. Então isso traz um pouquinho de instabilidade ao olhar do grande investidor, porque toda empresa ela presta seu resultado e vem de cara uma outra empresa, que são empresas contratadas independentes de auditoria, para poder falar assim: olha, estou validando. O resultado da Americanas é esse mesmo, você pode ficar tranquilo. Então, isso ficou muito, como eu posso falar, estranho o fato de que há 6, 7, 8, 9 anos a empresa de auditoria não viu. E também a própria parte de contabilidade, a galera que faz todos esses resultados, também não enxergaram isso. Isso traz uma suspeita muito grande. E aí chega Sérgio Rial, em 10 dias, 9 dias de mandato, ele acaba descobrindo isso mediante ali fuçar e tudo mais. Isso então é muito ruim, tá? Para mim, sendo verdadeiro com vocês, foi o que eu falei pra galera. Eu estaria totalmente fora das ações de Americanas. Não pela questão de perspectiva. O próprio Sérgio Rial, ele fez ali uma conferência que envolveu os analistas de investimento e ele falou assim: poxa, as perspectivas de Americanas são boas, mas isso daqui não está sendo jogado aí no demonstrativo da empresa. Então, transparência, galera, é uma das coisas que mais tem valor dentro da bolsa de valores. E se uma empresa ela não é transparente, você pode ter certeza que para o resto da história dessa empresa, ela será tatuada como uma empresa não confiável. E aí qualquer coisinha, a galera sobe uma suspeita muito, 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 muito forte, tá? Exato. Então, é isso. Aí vamos lá, continuando aqui. Qual que é o culpado? Muita gente falou, né? Poxa, quem que é o culpado? Até estive conversando com alguns amigos que são contadores, até advogado de empresa relacionada, empresa listada, né? As famosas SAs, principalmente as listadas em bolsa de valores. Eles falou aí que o problema está em relação à contabilidade e à diretoria da empresa. Provavelmente o antigo diretor ele será penalizado juntamente com o contador. É para isso que existe o registro, né? Quando uma determinada empresa ela vai fazer uma demonstração de resultado, aquele resultado ele é assinado, porque ele é um documento legal, fechou? Então, é isso. O Marco Aurélio falou assim: isso fica ruim também para B3? Cara, teoricamente não, tá? Teoricamente não. Porque o que acontece? Ela exige alguns documentos, inclusive uma auditoria independente, e a empresa ela atendeu isso daí. Então a própria B3 ela foi pega de surpresa nisso daí, fechou? Então é isso. Ela não estava só nisso, não teria como maquiar sozinha não. Então, quando eu falo do contador, né? Então é a equipe de contabilidade, enfim, e tudo mais. Fechou? E aí, o que a galera tá falando, né? Eu gosto muito de um cara chamado Alfredo Menezes. Esse cara, para mim, é um cara que eu realmente gosto. E ele falou o seguinte: a auditoria externa, que a empresa. Opa, até errei aqui. A auditoria externa e a governança da empresa não identificaram.
causa totalmente uma estranheza, tá? E em 10 dias a nova diretoria identificou, precisa muito precisa ser investigado. Então, com certeza, o assunto Americanas, ele vai continuar no radar dos investidores e a gente com certeza terá novos desdobramentos sobre isso, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é muito cuidado com compras de Americanas. Poxa, Cid, mas a ação já caiu 80%. Beleza, IRB caiu 80% e agora está com 96% de queda. Então, muito cuidado, galera, muito cuidado. E eu acho que para quem está fora, basicamente, essa é uma história para se acompanhar, para se entender algumas possibilidades que nós temos dentro do mercado financeiro, tá? Algumas coisas que podem acontecer. Isso não tira a credibilidade de bolsa de valores, isso não tira a credibilidade de uma série de empresas. Então, para mim, isso serve como exemplo para a gente entender coisas que a gente tem que ficar de olho. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos, né, a galera lá do Máquina de Renda Passiva, quem me acompanha e também a galera da mentoria, eu falo muito sobre a importância da diversificação. Pensa só, quem tinha, exemplo, 100 mil reais e colocou 100 mil reais nas ações de Americanas. Ou quem, por exemplo, pegou seu 13º ali, 3 mil reais e colocou 100% nas Americanas. Então eu sempre defendo a ideia da importância de nós diversificarmos o nosso dinheiro em empresas diferentes e também setores diferentes. Então pega a sua grana, coloca um pouco no setor de varejo, né, no setor de consumo e tudo mais, e pega o outro pedaço, coloca no petróleo, outro pedaço coloca em banco, porque infelizmente são possibilidades que existem, elas vão bater na nossa porta todos os dias, tá? E aí o Alfredo falou assim, a dívida das lojas americanas, considerando bonds, debêntures, crédito com banco e fornecedores, passa o valor dos 35 bilhões de reais. Então seria necessário, por exemplo, como eu posso falar, seria necessário aí, se considerados os dados anteriores, no mínimo 3 americanos para poder pagar a dívida da Americanas, tá? Então, isso é algo muito pesado, porque os fundamentos da empresa, hoje, de ontem para hoje, a nossa ótica, ela acaba mudando completamente. Então, perspectiva de geração de caixa, nós temos endividamento, que ele vai subir consideravelmente, o PL, que é o preço sobre o lucro, para quem me acompanha, o PL, ele estava um PL positivo porque a empresa tinha lucro e tinha ali um preço atrativo perante o lucro que ela tem. Ele estava positivo, legal, não estava dos melhores, que eu lembro que ele estava um pouquinho caro, mas agora ela vai ter um PL negativo, que é uma empresa que ela reporta prejuízo. Então isso tudo traz total instabilidade para o negócio e aí é inflado ainda mais pelo parâmetro ali do que a gente chama de confiabilidade, tá? Então, confiabilidade é um valor expressivo que afeta toda a cadeia de credores. Aqui nós temos um pequeno, grande problema, tá? Qual que é esse pequeno, grande problema? É o fato de que, vamos lá, vamos imaginar que você é a Nestlé, que seja, você vende Kit Kat. Quando a gente fala de Americanas, a gente lembra de Kit Kat, pipoca, enfim, na Americanas vende tudo, né? Relaxa que na Americanas você acha. Então é tipo isso. E aí vamos imaginar o seguinte, você é a Nestlé e vende os Kit Kat lá. Você fornece para Americanas. Você fica sabendo disso daqui e aí você começa a ficar com medo de que a Americanas não vai mais te pagar. Então ela vai te dar o cano. O que instintivamente você começa a fazer? Negar fornecimento para Americanas. Então vamos lá, sobre os desdobramentos. Vou só pedir o pessoal ali, o Jorge, para aumentar um pouquinho o meu microfone, tá? Eles já estão organizando isso aí, tá, galera? Então, pensa só, isso é algo tipo, é uma cadeia de desdobramentos do que pode acontecer, tá? E isso é bem sério. E aí, se falta suprimento dentro da empresa, essa empresa vai acabar não vendendo. Tem como, Jorgito? Ah, o Jorge falou para eu virar o microfone aqui. Enfim, espero que tenha melhorado. E aí o que acaba acontecendo? Então ela acaba tendo muito problema com esses fornecedores, tá? Alguns fornecedores. E esses fornecedores começam a cortar fornecimento de
dos produtos para ela, ela não consegue comercializar, então olha só, ela comercializa produtos e paga para eles. Geralmente os negócios são realizados a prazo, né? Poxa, eu pego, compro, você emite nota e eu tenho 30, 40, 60 dias para te pagar. Então você já não vai fornecer mais para Americanas. Ela já não vai ter boa parte, né, do seu portfólio de produtos para venda. A receita ela tende a cair e aí a gente tende a ter aí um desdobramento ainda mais negativo para o negócio. Se não bastasse por isso, tá? Não que eu queira ser pessimista, tá, galera? Não que eu queira ser pessimista. O que acaba acontecendo? Americanas, todas as empresas no geral, principalmente as listadas em bolsa, elas trabalham com concessão de crédito, ou seja, empréstimo. Então elas utilizam o empréstimo para capital de giro e para uma série de outras coisas, expansão e tudo mais. E aí os bancos, pensa você ser um banco e o banco ele concede crédito para você mediante o que você coloca na sua declaração de imposto de renda, os seus bens e tudo mais. Então é particularmente assim que funciona. E aí a Americanas está acostumada a pegar o dinheiro emprestado com o banco descobre, que agora não tem como ninguém, todo mundo sabe, né? Que existe uma certa inconsistência na demonstração dos resultados daquela empresa e ela pode estar muito mais endividada do que ela está e o banco começa a cortar crédito. Sem falar o temor que o banco ele acaba tendo aí de que ela pode não honrar a sua dívida. Então esse é um problema hiper, mega, super, porque você tem corte na parte de suprimentos, né? Suprimento para que ela possa vender e gerar receita. E você também passa a ter corte na concessão de crédito. Fechou? Então, verdadeiramente, a dica que eu dou é não compre Americanas porque já caiu demais, tá? E aí a gente acaba, como o Márcio acabou falando, a gente tem um efeito cascata, viu? Existem algumas saídas que pode acabar acontecendo. Eu vi alguém falando sobre uma RJ, que seria uma recuperação judicial. Só que aí tem um problema também. Se a gente entrar numa recuperação judicial, os bancos também acabam cortando, né, concessão de crédito, porque agora mais que nunca a empresa vai precisar de concessão de crédito, e numa recuperação judicial ela acaba ficando muito mais engessada e ela não vai conseguir dar andamento muito bem se de fato for comprovada uma fraude ocultando dívidas futuras da empresa, tá? O que está acontecendo aí, ele está particularmente, galera, relacionada a passivos. Vamos lá, depois eu volto aqui no que eu queria falar. O que aconteceu? Eu fui estudar bem a fundo para poder explicar para vocês, tá? Se o real não trouxesse à tona, seríamos iludidos para sempre. Americanas 3 deve fazer uma oferta pública. Pode ser uma saída. Mas eu acho difícil, né, o Helder, ter credibilidade para conseguir captação significativa de grana, tá? Mas vamos lá. O que é que aconteceu? Eu fui estudar a fundo, ó, para trazer isso daqui para vocês. Americanas, ela vai lá e compra da Nestlé. Aí vamos dar um exemplo que ela vai lá e compra, trazendo a números redondos, é lógico que as proporções de valores, elas são infinitamente maiores, tá? Vamos lá que ela compra um chocolate por R$10. Poxa, eu não quero a cor preta, não. E aí, galera, eu tô explicando o caso, culpados, e a gente vai pro mercado de opções para mostrar o que o cara fez para ganhar milhões nisso daqui. E aí, particularmente, ela foi lá e compra um chocolate por R$10. Beleza? O que ela faz? Ela pegou, por exemplo, tá? R$9. Ela pega R$9 e paga para Nestlé. Foi tipo isso daqui. Só que aí ela fica devendo R$1, pega uma concessão de crédito no banco e no balanço dela, o que ela fez? Ela registrou que estava tendo uma despesa de R$9. Só que essa parte da concessão de crédito, ela não estava registrando. Então, particularmente a suspeita total conversei com vários contadores a respeito disso, me pediram para escrever na cor branca. Será que eu tenho branco aqui? Acho que eu tenho branco. Então, era isso. Essa parte do pagamento a prazo, ela vinha de uma concessão de crédito.
Essa parte do pagamento à vista, ela era registrada. Então, na realidade, quando a gente fala de um rombo de 20 bilhões de reais, ele não está relacionado a um prejuízo que a empresa teve, mas sim a uma dívida futura que ela tem que honrar. Aí você vai falar assim, poxa, Cid, mas 20 bilhões de reais é muito dinheiro. Do nada, assim, eles fizeram isso? Tem 3 meses? Não. A estimativa e a suspeita é que a empresa, a gestão e tudo mais, vem ocultando essas informações há cerca de 6 a 9 anos. E esse valor aqui, ele foi se acumulando ao longo do tempo. Então, isso tudo está muito relacionado à concessão do crédito. Então, para ser mais simplista e mais objetivo, tá, para você, a suspeita condiz particularmente. Vamos lá. R$ 10. Isso. R$ 9 é o que ela paga e ela registra, tá? E aí, particularmente, sendo mais detalhado ainda, ela pega R$ 1 através de concessão de crédito para um pagamento futuro. E aí, ela tem esta dívida de R$ 10. Ela registrou no caixa dela e paga os 9, e através da concessão de crédito dela paga o 1. E aí nós temos sim o pagamento ali para Nestlé, os Kit Kat tá do pago favorável. Só que esse R$ 1 que essa empresa ela acabou pegando de concessão de crédito para particularmente postergar o compromisso de pagamento dela, ele foi se acumulando, virando uma bola de neve, só que o credor que eu tenho aqui são os bancos. Os bancos. Então, os bancos têm isso, só que tem um detalhe. Aí no registro dela, como ela adiou esse pagamento, esse R$ 1 que ela pegou de concessão de crédito, ele não é R$ 1, ele é R$ 1,50 que vai sair do caixa da empresa. Então isso daqui é uma jogadinha contábil, tá? E aí, qual está sendo a ocultação suspeita? Está sendo em relação a esses 50 centavos. Só que é 50 centavos o tempo inteiro por 6 a 9 anos. A suspeita principal vem disso, tá? Então, só para vocês entenderem como é a dinâmica. E beleza, vai bater as contas dela. Poxa, tá batendo, tá tranquilo, tá favorável e tudo mais. O Helder tá falando ali. Bancos, BTG, Itaú, Santander. Os bancos estão, enfim, ferrados, tá? Porque o problema principal dela está relacionado a bancos. Se eu não me engano, ela tem debentures que ela pegou, né, com as pessoas, e ela provavelmente com o estudo pode dar o cano, né? E nas debentures a gente não tem, como eu posso falar, fundo garantidor, a gente não tem garantia desse recebimento, tá? Então, galera, isso por estar se desdobrando traz a suspeita sobre o departamento de contabilidade da empresa e também sobre a empresa de auditoria. Muitas pessoas acabaram perguntando para mim, poxa, CG, e as demais? As lojas do setor de varejo assustaram, mas não afeta elas. E não sei se vocês perceberam um movimento negativo muito forte para esta empresa aqui, ó, Ambev. E quando eu fui olhar, eu falei, cara, não tem nenhuma notícia relacionada a Ambev para Ambev tá caindo tanto, né? Eu lembro que no leilão, quando a gente olhou no leilão, a Ambev caindo 40%. E aí você fica assim, caraca, o que está acontecendo aí? Então, particularmente é porque boa parte dos donos da Americana também são donos da Ambev e a mesma empresa que faz a auditoria contábil da Americana é a mesma empresa que faz a auditoria contábil da Ambev. E aí o que a galera começou a falar, né? Até o Denis está falando aqui, ó, o Lehman, ele mesmo. A galera começou a falar assim, eita, se na Ambev, se na Americanas estão falcatruando, né, esse resultado contábil, na Ambev também pode estar. Então, por isso, os investidores começaram a ir no leilão, entrar em pânico. Ao longo do dia, a Ambev acabou se recuperando muito bem, né? E aí, particularmente então, galera, para vocês entenderem pontualmente sobre o fato,
sobre o fato, não teve roubo, não é que a empresa deu um prejuízo muito grande consumado, tá? Tá simplesmente relacionado, entre outras palavras, à ocultação de uma mega dívida que a empresa tem. Isso é tão grave porque se boa parte dos investidores soubessem, tivessem ciência de que a empresa deveria acumulado cerca de 20 bilhões de reais, provavelmente as ações não estariam o preço que está e nós teríamos muitas pessoas que não teriam investido na empresa, comprado as suas ações. Então isso traz também desdobramentos jurídicos. A empresa já está ruim das pernas e aí nós ainda temos, ela acaba sendo suscetível, né? Ela tá ali muito exposta a processo judicial, a uma série de pessoas, tipo, olhando pela ótica do direito, né? Se você tem ações de Americanas, perdeu dinheiro por conta de uma fraude contábil, teoricamente você tem direito de processar a empresa. Olha só. Então, isso com certeza a empresa vai tomar processo para todo lado. Da própria CVM deve rolar algumas coisas, multa e tudo mais. Então, assim, isso acaba entrando no passivo da empresa. Então, é dívida. Então, uma empresa que já está com 20 bi de dívida vai tomar uma surpresinha de entrar um monte de processo que ela vai ter que honrar também. Então, assim, até o Amazonas fala muito, né? Um título que ele sempre fala. Isso não é que seja, tá? Mas isso pode ser o início do fim da Americanas, tá? Alguma outra empresa, grande empresa, pode comprar ela, alguma coisa do tipo, só que existem algumas outras alternativas. Ela pode, por exemplo, entrar numa recuperação judicial, ou eles podem tentar achar uma justificativa para esses 20 bi ou coisa do tipo, tá? Mas tudo está relacionado a passivo, coisas, dívidas não registradas pela empresa que ela terá que honrar. E isso acumulou e gerou aí o tempo... gerou esse bolo todo, né? Sou nova no mercado. E desculpa a ignorância, mas por que só agora? Isso vira à tona, a Euara? Então, essa é a pergunta de todo mundo. Por que isso veio só agora, entendeu? Então, porque a empresa estava, né, maquiando aquilo ali. Prejuízo será quando todos correrem atrás por medidas judiciais. Aí é um problema sério, entendeu? Perde 8,4 bilhões de valor de mercado. Com tudo isso, teve 150 mil negociações. Pode explicar? Vamos entrar para o mercado, tá? Então ficou claro para vocês, galera, sobre o fato. Então eu só queria trazer isso para aí. Só me dar esse feedback aí. Vocês entenderam o fato? E aí a gente vai para as operações. E os fundos imobiliários que tem Americanas? Ó, Claudemir chamou a atenção no negócio. Existem dois fundos, galera. Vou até pegar meu celular aqui. Eu anotei isto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, existem dois fundos imobiliários que eles têm... Não é que eles têm lojas Americanas. É que eles alugam seus espaços e tudo mais para lojas físicas da Americanas, tá? Daqui. Liga o ar para mim, por favor. Se liga. Então eles alugam. Os fundos são GGRC11 e XPLG11. Isso é ruim, tá? Então esses fundos possivelmente devem ter sentido uma balançada hoje ali também, tá? Porque algumas coisas com certeza vai mexer nos negócios da empresa. E aí... Provavelmente não, possivelmente essa loja fechando ali, esse fundo ele acaba perdendo uma receita. E esses dois fundos, eles têm muitas lojas Americanas, nos seus espaços estão muitas lojas Americanas. E aí se fechar essa loja, esse fundo, eles podem acabar sofrendo um pouquinho mais. No Brasil, a auditoria precisa de uma auditoria. Você esqueceu de falar uma, Sidney. A Lojas Americanas, junto com essa família, pode pedir o perdão da dívida para o governo. Será? 20 bilhões? Acho difícil, hein, Bruno? O Helder tá falando 1.700 lojas. Caceta. Então é isso. Então só me dá o feedback, galera. Tá claro para vocês em relação ao fato para a gente ir para o mercado? Tá claro? Vocês entenderam o que
por trás, os possíveis desdobramentos da empresa, beleza? Então bora pro mercado. Fechou? Vamos lá. Então vamos lá. No dia de ontem, agora vamos falar aí de mercado. No dia de ontem, o pessoal fez uma operação. Quando tem um grande acontecimento assim, é instintivo os entendedores do mercado de opções irem verificar movimentações atípicas, tá? Então fica instintivo a galera, poxa, eu vou ver. Por quê? Eu sempre defendo a ideia de todo mundo estudar o mercado de opções. Super, super, super. Porque todo grande player, todo grande banco, todo grande político, ele opera um mercado de opções. Se esses caras operam um mercado de opções, alguma coisa boa demais deve ter nesse mercado, tá? Então é instintivo com que quando acontece algum grande movimento, alguma notícia, a gente vai verificar o que está acontecendo dentro do mercado de opções. E aí veio à tona duas operações atípicas que nós temos aí. Fiz a simulação em opções, um valor versus lucro, exemplo, 10 mil. Político não, sério? Enfim, não tô afim de pagar advogado, mas acho que político sim. Fechou? No final, quem se ferra é o funcionário, pela irresponsabilidade da alta gestão. Concordo, totalmente. Então vamos lá, galera. Dentro do mercado de opções, nós temos duas opções, dois tipos de opção. Nós temos call e nós temos put. Call são opções que concedem o direito de comprar uma ação. Put são opções que concedem o direito de vender uma ação. E existiram alguém movimentou, alguém por quê? A gente não sabe quem que é esse alguém, tá? E essa pessoa, ela fez duas grandes ordens, tá? Duas grandes operações. Uma das duas operações, é engraçado que até lá na sala hoje eu falei assim, tô me sentindo detetive, o Sherlock Holmes do mercado de opções. Essa pessoa, ela fez duas operações. Uma operação, ela usou 1 milhão de opções. Vocês têm ideia que quer ser ir lá e clicar, pap, 1 milhão. É muito dinheiro, tá? Essa operação, ela aconteceu às 12 horas e 2 minutos e 15 segundos. Para você ver. E nós tivemos uma outra operação muito semelhante, tá? Que aconteceu às 17 horas e 35 minutos. E eu vou mostrar para você, você vai entender quanto que esse cara vai levar para casa. Muita gente vai falar assim, é insider. Eu particularmente acredito que, ao que tudo indica, possa sim ser um insider, tá? Possa ser um insider que uma pessoa que tem informação privilegiada, que é crime, né? Dentro do mercado de opções, dentro do mercado financeiro. Por quê? Essa operação ela foi feita ontem, ao meio-dia, e a outra operação foi feita no final do dia, às 5 horas e 35. Às 5 horas e 55, o mercado financeiro, bolsa de valores como um todo, ela entra em leilão. Então eu já não conseguiria mais. E aí, às 18 horas e 30 minutos, vai lá e sai o comunicado do que o Sérgio Rial está renunciando o cargo por conta de uma irregularidade de 20 bilhões. Então, quando a gente cruza esses fatos, é minimamente suspeito. E, por exemplo, uma pessoa que ela entra numa operação utilizando 3 milhões de opções, não é uma pessoa que está fazendo a aposta. Porque envolve muito dinheiro, envolve muita coisa muito significante, tá? Então, para a pessoa, inclusive, abrir uma operação como essa, ela tinha que ter no mínimo ali de garantia R$500 mil. Então, não é qualquer um. Só que me chama mais a atenção porque para fazer uma operação como essa, que é uma operação mais complexa, para vocês terem ideia, na turma de mentoria, essa é a última aula que eu ensino a galera, por conta da complexidade. Então, aí é um outro ponto. Quem monta uma operação como essa não é amador, tá? Porque essa operação no mercado de opções, ela é uma operação chamada como Fence, conhecida como Fence, em que ela usa a combinação de 3 opções diferentes. E eu vou desenhar aí para você.
vocês isso tudo, tá? Então vamos lá. Ontem, alguém consegue me informar aí a quanto que as ações de Americanas fecharam o dia de ontem? Qual foi o preço? Alguém sabe? Alguém sabe? Consegue me falar aí? A que preço que as ações de Americanas fecharam ontem? 13,11,9. R$ 12. Boa, 12. Então vamos lá. Vamos montar essa operação juntos, tá? Valeu, galera. R$ 12. Muito obrigado. Essa operação, galera, ela consiste em duas operações que elas são juntinhas assim, ó, que elas estão, ó, interligadas, tá? Ela particularmente funciona da seguinte forma. Ontem, as ações recentemente de Americanas, elas estavam fazendo aí um suave movimento de alta. E elas chegaram ao preço de R$ 12. Esta pessoa, ela trabalhou com uma opção que é chamada de put. O que ela fez? Ela pegou uma opção que a gente chama de strike a R$ 11. O que ela fez com essa opção? As ações de Americanas estavam a 12, ela chegou no mercado e falou assim, olha, eu quero ter o direito de vender ações de Americanas por R$ 11. Então ela utilizou essa estratégia. Então, o que acontece? Qual que é a lógica, Sidney, que uma pessoa vai comprar o direito de poder vender ações de Americanas por R$ 11, sendo que a ação está a 12, Sidney? Qual que é a lógica? Não tem lógica nenhuma. E eu te falo uma coisa, não tem lógica mesmo. Aí sobe mais suspeita. Porque, vamos lá, se você tem essa caneca vale R$ 12, por que você vai comprar um direito de poder vender ela por R$ 11? R$ 1 abaixo do preço atual. Você faria isso? Me responde, você faria isso assim, em lógica? Eu acredito que não, eu não faria. Agora eu só faria, responde para mim, você faria isso? Eu só faria isso se eu acreditasse com convicção que essa caneca ia estar valendo muito menos do que R$ 11. Se eu acreditasse que essa caneca estivesse valendo daqui um mês R$ 5, aí sim eu ia comprar o direito de poder vender ela por R$ 11. E foi exatamente isso que esse cara fez. Esse cara começou a operação dele falando assim, opa, a ação tá 12, eu quero poder vender a ação por 11. Poxa, olha lá, o Clebson falou, faria não. Eu também não faria. E aí ele foi e falou isso, olha, aqui eu vou poder vender por 11. Aí o que é a jogada disso daqui? Se a ação ficar acima dos R$ 11, esse cara não vai ganhar dinheiro. Só que se as ações, eu vou te dar um exemplo, tá? Se essas ações vierem para R$ 5, ele vai poder bater na porta da corretora dele e vai falar assim, ei, eu quero ter o direito de poder vender a ação por R$ 11. E aí o que ele poderia fazer? Vender a ação por R$ 11, ou seja, entrar vendido no mercado e iria na mesma hora e compraria a ação por R$ 5. Ele poderia fazer isso. Então, isso daqui seria a estratégia mais simples do mercado de opções quando você acredita que uma ação ela vai cair fortemente, que é a famosa compra de put. Só que esse cara foi além. Esse cara foi bem além. Ele fez isso porque tinha saído da reunião e sabia... Era isso que o pessoal dizia antigamente, a operação Zé com Zé. Zé com Zé? Cara, não lembro da Zé com Zé. Mas enfim, essa é a lógica. Então a gente começa com essa operação desta forma. A ação estava 12 e ele comprou o direito de vender por 11. Só que tem um detalhe. Quando você entra no mercado de opções e você quer comprar um direito, o que você tem que fazer? Você tem que abrir o bolso, tirar din-din e pagar. Quando eu quero ter o direito de algo no mercado, que é o mercado de opções, você está negociando direitos. Eu tenho que pagar para ter o direito.
Esse cara, ele fez a seguinte jogada. Ele foi lá e, para ter esse direito, ele gastou R$1. Desculpa, R$1 não, foi R$1,25. Ele foi lá e gastou R$1,25. Aí você vai falar assim, ah, Sidney, mas R$1,25 tá de boa. Como nas opções a gente opera lotes, né, de 100, ele gastou R$125. Tá de boa, tá de boaça. Aí tem um detalhe. Você sabe quantas opções ele operou? Quantas ele entrou aqui? Quantas opções ele gastou? Esse cara, ele comprou 3 milhões de opções, cada uma por R$1,25. Quem sabe me falar aí quanto que ele gastou nisso daqui? Quem sabe? Imagina quem comprou o put de strike a R$7, estava pós-zinho. Exato. Aí se deu bem, hein? Quem consegue fazer essa conta aqui pra mim? Vamos fazer junto aí, galera. Ele comprou 3 milhões vezes 25, 1,25, né? Quanto que esse cara gastou? Pararara. Então, até aqui, né, Márcio? Na operação ele gastou 0 no geral, mas até aqui. Vamos lá, galera. 3.750.000. Então ele gastou isso daqui, ó. Olha só. Ele gastou, né? R$3.750.000. 2, 3. Esse é o valor. Vamos guardar essa informação. Ele gastou isso para poder vender por R$11, algo que estava 12. Aonde que esse cara ia se ferrar? Desculpa o termo da palavra. Esse cara ia se ferrar se na data de vencimento desta opção, que está lá para o mês de março, a ação da Americanas estivesse acima dos R$11. Por quê? Não ia dar match, né? Não ia dar game aqui. E aí ele ia perder R$3.750, que com certeza é algo que tem aí na sua conta corrente, né? De boa, de boa. Todo mundo tá aí. Ah, 3.700 não. R$3.750.000. E aí o que ele fez? Olha a inteligência desse cara. De fato, esse cara merece ser estudado. Aí ele foi e falou assim, poxa, eu tô muito exposto, eu tenho o risco de perder R$3.750.000. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma trava de baixa. Aí ele fez uma parada. Ele foi e falou assim, existe uma opção que ela tem o strike a R$9. Eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma venda desta opção. Então esse cara, quando ele vende uma put, ele recebe dinheiro. Esse é o lindo do mercado de opções. Ele acaba recebendo dinheiro. Então, nessa jogada, o que esse cara ele acabou fazendo? Ele adquiriu o direito de poder vender por 11, mas pagou R$3.750.000 e fez o seguinte, vendeu a opção de baixo. Então ele adquiriu a obrigação de ter que comprar a ação de volta. Então, o que acontece? Olha a lógica disso. O cara comprou o direito de poder entrar vendido nos 11, mas ele falou assim, se ela cair para baixo dos R$9, eu compro ela. Só que ele está vendido a 11. Então, a lógica, nós como bons entendedores do mercado de opções, é que esse cara, ele tinha a expectativa de que a ação de Americanas fosse repentinamente para baixo dos R$9. Então, foi isso. Só que tem um ditado, tem uma parada aqui. Quando ele vendeu a put de baixo, ele recebeu dinheiro. Essa opção de cima, ele teve que pagar R$1,25. Esta opção de baixo, ele recebe R$1. Então, esta foi a operação que o cara fez. O que ele virou para o mercado? Falou assim, olha, a ação tá 12, eu quero poder vender por 11. Ok. Aí o mercado falou para ele, então me dá R$1,25 por cada opção.
Aí ele falou, beleza, então eu quero 3 milhões de opções. Foi lá e comprou 3 milhões de put pagando R$1,25. Ele tirou o dinheiro do bolso. Só que ele virou para o próprio mercado e falou assim, não, mas olha só, se essa ação for a R$9, eu aceito ser obrigado a ter que comprar a ação de volta. Aí o mercado, beleza, eu te pago R$1 então para você assumir essa obrigação de ter que comprar ela e por R$9 se ela cair muito. Aí ele foi e falou assim, beleza, então me dá R$1. Então o que esse cara acabou aprontando? Ele pagou R$1,25, mas recebeu R$1. Então, qual que é a lógica desse cara? Ele gastou 0,25 centavos para ganhar a diferença dos 11 aos R$9. Então ele pôde entrar vendido e foi lá e vai ser obrigado a comprar por 9. Quanto que ele ganha aqui nessa diferença? Dos 11 aos 9, qual que vai ser o lucro dele aqui por opção, né? R$2. Então, este cara, se ele para por aqui, ele está gastando 25 centavos para poder ganhar R$2. Essa é a lógica. Só que ele só ganhará isto se a ação estiver abaixo dos R$9. Beleza, R$25 qualquer um tem na conta, mas é 3 milhões vezes 25. Porque esta opção de cima ele fez com 3 milhões e essa opção de baixo ele também fez com 3 milhões. Então, ele tem um custo nesta operação dele de 25 centavos vezes 3 milhões. Vocês entenderam? O Léo falou assim, R$750 mil. Exato. Esse cara, ele gastou R$750 mil. Ou seja, 25 centavos. Vocês entenderam até aqui qual foi a jogada dele? Não para por aqui, tá? Não para por aqui, tem mais. Vocês entenderam? Entenderam? Só para ficar claro para mim, só para ver se vocês estão comigo. Tá tudo claro? Então vamos lá. Custo. O custo dele agora tá em R$750 mil. Ação a 12. Ele vai poder entrar vendido na ação em R$11. Será obrigado a comprar a ação por R$9. Aqui ele ganha R$2. Para fazer essa operação ele gastou 25 centavos por cada vezes 3 milhões, tá? Ou seja, ele gastou um troquinho de pinga, né? Como vocês estão falando aí, de R$750 mil. Esse foi o gasto dele, tá? Sidney, qual que é o risco desse cara se ele tivesse parado por aqui? Perder R$750 mil. Me fala aí, R$750 mil faz falta para você no seu dia a dia? Você vai deixar de fazer aquele churrasquinho ali no final de semana sem esses R$750 mil? Vamos imaginar que hoje você tem aí R$750 mil. Putz, perdi R$750 mil. Não vai dar para eu levar minha família aí na praia esse mês, né? R$750 mil faz falta para você? Fechou? Vixe, se faz. Acho que faz falta para qualquer um, né? Essa é a lógica, tá, galera? Aí você vai falar assim, poxa, Sidney, mas esse cara foi um gênio. Sim, ele teria sido normal. Um gênio foi a jogada que ele fez aqui agora, tá? A jogada que ele fez agora. Como se não bastasse essa operação, isso daqui, galera, é uma clássica chamada trava de baixa no mercado de opções. Isso é uma das operações que eu mais faço no dia a dia. Trava de baixa, trava de alta. Essa é uma operação mais simples, tá? Então é isso. Só que ele está exposto. Ele falou assim, putz, Sidney. Ele não falou não, né? Ele não falou comigo, né?
Ele falou assim, olha Sidney, o meu risco é de 750 mil reais. Como que esse cara perderia? Quem sabe me falar o que teria que acontecer para esse cara perder esses 750 mil reais? Quem sabe falar isso daí para mim? Quem sabe? Quem sabe? Boa, a galera já respondeu. Se no dia do vencimento desta opção, a ação estiver acima dos R$ 11, ele ia perder 750 mil reais. Então, olha lá, o Pedro falou, subir a ação. O Lucas também falou, mercado tem que subir. É exatamente isso daí. Parabéns pra você. Só que esse cara virou e falou o seguinte, opa, eita, tá chiando? Meteoro cair no Brasil. Então é isso. Aí ele foi e falou assim, ok, só que eu tenho essa exposição aqui. Eu quero fazer mais uma jogada mais ousada. O que esse cara, olha que gênio, ele virou e falou assim, eu não quero assumir esse risco não. Risco de perder 750 mil? Eu não. O que esse cara foi lá e fez? Ele fez uma estratégia que a gente conhece ela como estratégia de renda, que é um tipo de estratégia que você utiliza quando você tem uma ação e vende para outra pessoa, o direito desta pessoa comprar a sua ação. Vamos imaginar? Faz um parêntese aqui, tá? Então, dá uma segurada nisso daqui. Vou te contar uma outra história. Vamos imaginar que eu tenho esse copo. Ó, o Rogerão apareceu aí. Vou dar o exemplo do Rogério. E o Rogério acha legal esse copo, só que esse copo é meu. Esse copo, ele vale R$ 10 hoje no mercado. O Rogério tem interesse em comprar o meu copo no mês que vem. Aí o Rogério vai virar para mim, ô Sidney, eu tô sem grana para comprar esse copo seu esse mês. Vamos fazer um combinado aqui, meu irmão? Nós dois aqui e tal. Eu te dou R$ 1 para você garantir que no mês que vem você me vende esse copo. Aí eu falo, oxe, eu tô com um copo, é meu patrimônio. O Rogério quer me dar R$ 1 só para eu prometer para ele que no mês que vem eu vendo o meu copo por R$ 10? Oxe, manda para cá esse R$ 1, Rogério. Esse R$ 1 é meu. Então é exatamente isto que vai acabar acontecendo, tá? Então isso daqui, galera, é particularmente o que esse cara vai aprontar. Esse cara, ele acabou fazendo exatamente assim. Ele foi lá e pegou uma opção que é chamada de call. Então a call é uma opção de compra. E aí, o que ele foi e fez? Ele foi lá e fez a venda de uma call. Ele fez a venda de uma call com strike a R$ 13. Olha que cara gênio. Ele virou pro mercado e falou assim, ó galera, vou fazer um compromisso aí. Quem quiser comprar ações de Americanas no mês que vem, pagando R$ 13, eu tô na pista. Eu quero fazer esse compromisso com você. Mas aí você vai ter que me dar dinheiro agora. Você tem que me dar dinheiro, você tem que me dar dinheiro. Aí, o que esse cara acabou acabou fazendo? Deixa eu só achar aqui. Ele vendeu por R$ 1,03. R$ 1,03. Exatamente. Só me situar aqui, ó. Galera, só corrigindo, tá? Só corrigindo aqui os valores, vamos lá. Ele foi lá e fez essa venda por R$ 1,03, 1,03. O que esse cara aprontou? Ele foi lá e vendeu 3 milhões de opções por R$ 1,03. Então esse cara, nessa jogada aqui, ele colocou no bolso 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Isso é uma estratégia clássica, tá? É uma das estratégias que eu, inclusive, mais faço. Que é, eu tenho patrimônio, repito, e entrego para as pessoas o direito delas poderem comprar meu patrimônio. Só que ele falou assim, a ação tá 12,
quem quiser comprar por 13, me dá R$ 1 que eu vendo a ação para vocês por R$ 13. Ele conseguiu 3 milhões. Então foi particularmente isso daqui. Só vou fazer uma correção, galera, que eu acabei de conferir aqui qual foi o valor. Na realidade, o custo desse cara não foi de R$ 750 mil. Ele gastou, tá? Só porque eu conferi o valor aqui agora, ele pagou R$ 1,25, tá? Ele gastou R$ 1,25 e nesta opção ele recebeu de volta 0,25 centavos. Então, o custo desta operação desse cara foi de 3 milhões de reais. Então, não foi 750 mil, tá? Acabei me confundindo porque eu não lembrava quais eram os valores. Então é isso, ele tira do bolso R$ 1,25, mas vem do lado de cá, pega 25 centavos de volta. O custo dele tá de 3 milhões de reais, porque é R$ 1 de custo vezes 3 milhões de... Ele paga 3 milhões de opções por 1,25 e recebe 3 milhões vezes o 0,25. Então, o custo de R$ 1 vezes 3 milhões de opções, gastou 3 milhões de reais. Se a ação ficasse acima dos R$ 11, ele ia perder, virar pó, já era, deu ruim, 3 milhões de reais. Ou seja, se antes eu tinha perguntado para você 750 mil reais fazia falta para você, eu acho que agora 3 milhões já não faz, né? A galera falou ali, ó, poxa, tá de boa, né? 750 mil reais é dinheiro de pinga. Aí 3 milhões eu acho que aí já dá pra gente pensar um pouco, né? 3 milhões. Então, esse era o risco dele. Aí esse cara falou assim, eu assumir esse risco não vou não. O que eu vou fazer? Fazer a venda de call. Então, justamente isso. Ele falou, galera, quem quiser comprar Americanas por R$ 13, eu assumo o compromisso de que vou vender essa ação para você por este valor, tá? Então, eu vou fazer este compromisso aí com vocês. Ele pegou, quem conseguir, galera, quem conseguir fazer a conta aí pra mim também, eita, bugou foi tudo aqui, ó. Quem conseguir fazer essa conta aí pra mim, por favor, faça. 1,03 vezes 3 milhões. Acho que vai dar 3 milhões e 90, né? É isso? Acho que é 3 milhões e 90. É isso mesmo? Só confirma aí, produção. É isso mesmo, 1,03 vezes 3 milhões e 90. Então, esta operação, no geral, o Elcio falou, 3 milhões e 90. Ele gastou 3 milhões, mas nessa jogada aqui, nesse plus adicional, ele colocou para o bolso dele 3 milhões e 90 mil reais. Então, o que esse cara acabou... Aí parou. Agora ele não fez mais nada não, tá? O que ele acabou fazendo aqui? Ele gastou 3 milhões, colocou 3 milhões e 90 mil no bolso. Então, o cara montou uma operação do caramba e ainda ficou com quanto no bolso? 90 pila. O cara ficou com o dinheiro da pinga, da festinha do final de semana, né? Para chamar os amigos, tomar aquele chopp, ou quem sabe uma pizza e um vinho, para quem é de vinho. Noventinha ali para o troco, tá? Beleza, isso era o que ele ia ganhar. Ia dar ruim para ele, galera? Onde que daria ruim para esse cara? Se a ação explodisse para cima. Quais são os grandes riscos desse cara? Era essa ação explodir para cima. Ele ia ganhar muito dinheiro se cair, porque se cai ele ganha nesta opção e na operação de baixo. Ou seja, para um cara montar com uma operação dessa com 3 milhões, o cara tem que estar minimamente muito convicto, muito corajoso, entendeu? Então, esse cara, ele tem que estar muito corajoso. Essa galera... Aí o João falou assim, nossa, mas ganhou só isso? Calma, meu irmão, calma aí. Aí, essa operação, galera, ela é conhecida como Operação Fence. Eu ensino essa operação na mentoria. Quem é mentorado sabe como funciona essa operação, tá? Geralmente, a gente faz ela quando a gente tem a ação.
por conta do risco que ela envolve. Ela é muito arriscada quando você não tem ação. Ela é uma operação que você não gasta nada para montar ela. Esse é o lindo do mercado de opções. E esse cara, além de não gastar nada, ainda pôs 90 mil dentro do bolso. 90 mil é só isso. É porque não tem esse valor. Ele mandou uma aí, foi engraçada. Mas vamos lá. Aí agora eu quero falar o detalhe para vocês. Qual que é a jogada aqui? Então vamos lá. Qual que é o custo? Qual que foi o custo então desse cara? Deixa eu só limpar minha tela e eu vou mostrar para vocês agora quanto que esse cara vai colocar no bolso, tá? Então vocês entenderam isso tudo aqui. Quais são os pontos? Quais são os valores? Qual que é a lógica que nós temos? A ação, ela estava a 12. Depois que ele montou a operação, o que poderia acontecer? Se a ação subir para cima dos 13, esse cara ganhou 90 mil, mas ele ia ter que se virar, ia ser obrigado a vender para alguém 3 milhões de ações e ia receber 13 reais. O problema é, se a ação de Americanas fosse para 20 reais, esse cara tava, ó, entendeu? É isso daí. Então, esse é o risco. Se a ação fica entre 11 reais e 13 reais, o que vai acontecer? Nada. Ele não vai ter que comprar, ele não vai ter que vender, ele não vai poder vender, não vai poder comprar, não vai acontecer nada. As opções todas vão virar pó, que a gente chama. Só que ele ganhou nada? Lembra os 90 mil reais? Ele recebeu de forma antecipada. Esses 90 mil reais, esse cara recebeu ontem, tá? Vai ter a compensação e tudo mais hoje e amanhã e tal. Então, o dinheiro ainda não está na mão do cara, mas vai estar na mão dele. Se a CVM não pegar e descobrir que é insider, né? No geral. Mas aí é isso. Se acontece, se fica aqui, ele ganha 90 mil. E aí, alguém perguntou, né? Nossa, mas só 90 mil reais? Aí lá vamos nós. Se as ações, elas caem como caiu, a ação fechou a quanto? Quem sabe? Quem pode me falar isso daí? Me dá essa informação aí. Quem pode me dar esta informação? A ação da Americanas hoje fechou a quanto? R$ 2,76. Boa, R$ 2,76. O que vai acontecer? Esse cara colocou no bolso de forma antecipada 90 mil e agora esse cara, ele vai, a ação tá 2,76, ele vai poder entrar vendido na ação em 11 reais, então ele vai poder entrar vendido na ação nos 11 reais, mas será obrigado a comprar esta ação por 9 reais. Ah, ela tá 2,76, Sidney? É, o cara vai ganhar só 2 reais. Que mixaria. Ele recebeu dinheiro para montar a operação, nem gastou, e ainda vai ganhar só mais 2 reais, né? O que vai acontecer? 2 reaisinho. Só que é 2 reais vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse cara teve um lucro de quanto? No bolso? Teve não, né? Vai ter. Ele vai ter um lucro de 6 milhões 090 mil reais. Quanto que ele gastou? 0. Qual que era o risco dele? A ação subir. Então você concorda que esse cara tinha que estar muito afim e muito que essa ação ia cair para pôr esse dinheiro. Então já pensou você? O que você faria ganhando 6 milhões, mas não gastando nada? Pelo contrário, recebendo dinheiro. Isso tudo acontece graças ao mercado de opções. 90 mil para pagar imposto dos 6 milhões. Sidney, a call dele é a série C? Sim, é a série C.
essa operação dele, galera, ela vai vencer no mês de março, tá? Existe uma outra operação que foi utilizada com os mesmos strikes, só que ela não foi feita com 3 milhões. Ela foi feita somente com 1 milhão, fechou? Ela foi feita somente com 1 milhão. Só 1 milhão que eles acabaram utilizando, que foi aquela do meio-dia. Esta operação que vai dar, né? Na realidade, deu 90 mil reais e vai dar mais 6 milhões de reais para esse cara aqui. Ela foi feita às 5h35 da tarde, ali no finalzinho da tarde. Então, é justamente isso que aconteceu. O cara vai ganhar só 6 milhões. Aí, cadê a pessoa que falou assim, ah, só 90 mil? Aí agora, ela vai falar assim, né? Ah, só 6 milhões? Mas é isso daqui. E o mais engraçado, galera, que eu falo pra vocês é que o mercado de opções ele é um mercado totalmente estratégico, tá? E eu sempre defendo a ideia de que você tem que estudar o mercado de ações e o de opções. Porque essas opções, esse cara só vai botar 6 milhões no bolso por conta do comportamento das ações. Então, o primeiro passo que qualquer um tem que dar é entender o fluxo das ações, é entender o mercado de ações, como esse mercado funciona. Porque, por exemplo, esse fator todo, já eu vou mostrar para vocês o que nós aprontamos, inclusive aqui no radar também, tá? No radar de ações, que foi por conta de eu ter visto isso, tá? Fechou? Já eu explico para vocês sobre isso. Sidney, e a liquidez para todas essas opções? Ô Giuseppe, isso daí passaram um negócio que a gente chama de direto. Então, esse cara fez isso pelo broker. Então, foi o broker, que é o cara que está sentadinho lá na corretora, ele pega o telefone, tem um cara comprando e do outro lado tem um cara vendendo, tá? E aí ele fecha o negócio entre os dois. O negócio que passou, que foi concretizado ao meio-dia, foi pela XP. E esse negócio que subiu toda essa suspeita toda, ele foi feito por uma corretora chamada Guide. E a minha pergunta que eu te faço é, você conhece alguém que opera pela Guide? Eu sempre brinco com a galera, né? Você conhece alguém que opera pela Guide? Você conhece alguém que opera pelo BTG? Você conhece alguém que opera por essas corretoras, JP Morgan e tal? Então, é isso. Sobre liquidez, não precisava. Até porque se ele fosse igual a gente, né? Se ele fosse ali no home broker, meter a ordem, a boletinha dele, o que ia acabar acontecendo? Todo mundo ia ver ele, ia correr. Quando você troca um direto, você passa um direto, o mercado ele não vê você, no geral, né? O Márcio falou assim, a Guide é igual caviar. Sidney Nelson, se ele tinha tanta certeza, era melhor ter se entupido de put a seco. Ficaria de bunda de fora, mas ganhava quase 1 bi. Exato, talvez o cara quis... É porque aí não dá pra eu saber, não dá pra gente saber, né? Mas, cara... Enfim, você concorda que aí subiria mais suspeita ainda? Se o cara tivesse comprado essas opções a seco? Então, é isso. Sidney, se a ação sobe além dos R$13, ele não estaria protegido pela compra da opção no Strike 9, obrigado a comprar? Não, porque ele só será, Cali, obrigado a comprar nos 9 se a ação estiver abaixo dos 9, que é uma put. Então, é isso. Alguém falou assim, esse cara está muito ferrado. Eu confesso para você que eu acho, não sei, né? Mas não sei se esse cara vai estar ferrado não, tá? Não sei se esse cara vai estar ferrado não. Porque ele vai argumentar que acreditou numa perspectiva, porque talvez ela chegou no topo, ela bateu na média, sei lá o que pode acontecer, tá? Sidney, posso comprar uma put acima do valor de mercado? Com certeza absoluta, tá? E aí vamos lá, galera. Agora, o que a gente... Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Entendendo, né, a dificuldade de várias pessoas em interpretar mercado, entender como é que faz, qual é o melhor momento de entrar numa operação, qual que é o melhor momento de sair e tudo mais de uma determinada operação e não entender a dinâmica do mercado. Hoje de manhã eu tive uma interpretação mediante um questionamento que acabaram me fazendo. Poxa, Sidney, isso de
isso tudo que está acontecendo aí, por exemplo, com a Americanas, ela tende a impactar outras empresas. E aí eu falei para a galera, né? Uma das coisas que a gente tem que olhar quando tem qualquer divulgação de notícia, ela está relacionada a este fato muda o fundamento daquela empresa em questão? Se sim, cuidado. Se não, é uma oportunidade. Eu expliquei isso para a galera, né? E aí eu acompanhando o mercado, logo ali na abertura e tudo mais, nós acabamos vendo que Americanas assustou, né? Obviamente por todo motivo, só que as demais empresas que são concorrentes dela, que estão no mesmo setor do varejo, elas acabaram assustando também. Só que os fundamentos dessas empresas não foram alterados. Tá certo que os negócios não estão tão bem assim, mas não foram alterados. E a gente teve tipo Magazine Luiza e Via sendo negociada abaixo de R$ 10, de 10%. Então uma queda logo na abertura de mais de 10%. Por conta de quê? Susto, principalmente ocasionado pela pessoa física. E o institucional, eu fui criado, né, no Santander. Então toda essa identidade profissional, a minha forma de analisar, de raciocinar o mercado, graças ao Santander. E aí o que acabou acontecendo? Eu falei assim, cara, não faz sentido essa queda nessas empresas do varejo. E aí a gente tem o radar de ações para aproveitar justamente isso. E no radar de ações, bem na hora que a gente teve aquela abertura e ela acabou caindo um pouquinho, as ações de Magazine Luiza, e eu namorando aquilo, eu falei, epa, aqui dá uma compra. E aí eu passei uma recomendação de compra para a galera, hoje, das ações de Magazine Luiza pelo preço de R$ 2,80 lá no radar de ações. Então quem está lá acabou aproveitando isso, né? E para vocês terem ideia, olha só, para vocês terem ideia, vamos lá para o Profit. Vou abrir aqui o Profit para vocês terem ideia. Magazine Luiza, vamos abrir aqui, ó, Magazine Luiza. Isso tudo, galera, são formas que nós temos de aproveitar o mercado. E se você, de fato, é uma pessoa que não tem tempo, ou tem dificuldade de análise, ou do gerenciamento de risco ainda, a gente tem essa oportunidade de você fazer parte do radar de ações, que inclusive eu te convido aí. Aí o que acontece? Eu passei a compra para a galera lá no preço dos R$ 2,80. Olha só, então, a ação estava sendo negociada, tinha chegado nesta região, abriu com um gap sinistro, mas os fundamentos da empresa não foram alterados. Ela só foi prejudicada no susto, porque nós tivemos aí um movimento de pânico no mercado, principalmente ocasionado por pessoas físicas, que não têm a ideia de como o institucional ele acaba trabalhando, né? Os grandes bancões, eles acabam trabalhando, né? E aí eu falei pra galera, olha, vamos comprar Magazine Luiza. Comprar Magazine Luiza, eu passei a recomendação, chegou no celular de todo mundo, R$ 2,80. A primeira parcial, e aí eu já mando os pontos. Primeira parcial, R$ 2,89. Segunda parcial, lá em cima, alvo, se eu não me engano era 3,5, 3,10. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com exatidão. O alvo final foi lá em 3,5, meus queridos. Olha só, então a ação em um dia, a gente chegou a pegar um ganho de mais de 8%. Exato, mais de 8% em uma única operação, tá? Então, assim, aproveitando a oportunidade, quando eu estou ali analisando o mercado e eu vejo essas oportunidades mediante a minha interpretação para o mercado, oportunidades que envolvem o mercado de opções, eu encaminho neste grupo, nós temos no Telegram um canal de recomendações que ele é fechado. E aí, neste canal, você acaba recebendo qual é a ação que você vai comprar, qual que é o preço que você vai entrar, aonde está a sua primeira parcial, aonde está a segunda parcial, aonde é o seu alvo final e aonde seria o seu stop loss. Então eu já mando tudo pronto para você a qualquer momento ao longo do dia. Ah, Sidney, mas eu não tenho tempo. Cara, você recebe no seu Telegram em um canal, tá? É um canal no Telegram e aí você pode fazer essas compras ou vendas que seja pelo próprio aplicativo do seu celular. Então, esse daqui é um convite, então eu quis trazer essa
operação. E foi a única que a gente passou lá hoje, tá? Que eu acabei passando lá, porque hoje o mercado estava um pouquinho estável e ela deu em um único dia mais do que 8%. Isso tudo por conta da abordagem e tudo mais que eu acabo tendo e entendendo aí sobre o mercado e essa dinâmica, né? Graças a ter vindo de banco e entender como que os bancos acabam pensando. Enquanto todas as pessoas físicas, no geral, começaram a estopar as operações, sair das operações que estavam comprado por pânico, os bancos não pararam de comprar. E aí, entendendo essa dinâmica, eu acabo passando essas recomendações aí. E é muito interessante para quem tem dificuldade, inclusive, de analisar, né? Então, inclusive de analisar aí, poxa, Sidney, como é, onde que é o melhor ponto de entrada e tudo mais. Cara, você pode estar na frente do mercado, tu pode estar operando o índice, tu pode estar operando o dólar, você pode estar fazendo o que for, tá? Você vai receber ali no seu celular. Se você estiver na frente do computador, você faz a tua operação, e se você estiver no celular, você vai no aplicativo da corretora e também pode fazer a sua operação também, tá? Então é isso, galera. Se você tiver interesse em fazer parte do radar de ações, o link tá fixado para você aí no chat, fechou? E é isso. Para você que ainda não me segue no Instagram, vamos lá. Para você que ainda não me segue no Instagram, tem qualquer dúvida em relação ao radar de ações, a qualquer dúvida aí do mercado financeiro ou até mesmo sobre essa operação, só correr lá. Meu Instagram é o Sidney Lima, tá? O A caiu aqui para baixo, mas é o Sidney Lima. E o recado é, tome muito cuidado, porque a galera direto tá fazendo fake meu. Eu nunca vou te pedir Pix, eu nunca vou te pedir para transferir dinheiro para mim, nem coisas do tipo. Infelizmente, a gente está no mercado que está cheio de picareta para todo lado, e aí tem muita gente que fica criando Instagram, se passando por mim e abordando as pessoas que acabam me seguindo também, tá? Então, é isso. Tome muito cuidado com essa galera que acaba te abordando ali no Instagram. E aí, novamente, vejo vocês no radar de ações para a gente aproveitar excelentes oportunidades ao longo dessa semana. Amanhã já vou passar mais oportunidades, porque eu estou todos os dias ali acompanhando o mercado e a todo momento ao longo do dia também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, não esqueça de me mandar a mensagem lá, vou te responder com o maior prazer. Eu, Sidney Lima, vou ficando por aqui. Espero que tenha agregado conhecimento aí para você, que você tenha entendido o que rolou, o que está rolando, o que pode rolar, o que esse cara aprontou e uma série de oportunidades que nós podemos aproveitar aqui no mercado financeiro. Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar a live com os amigos também. E amanhã tô aqui às 8h30 no YouTube da Top Game. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, tchau, fui.